E agora é a hora da nossa palestra. E hoje, particularmente, eu estou muito, muito feliz porque a nossa palestrante é a nossa diretora da Escola de Evangelização Francisco de Assis. Essa irmã nossa que recebe, que cuida e quem dá a todos nós, nos primeiros passos, a noção da nossa doutrina. É o nosso acolhimento espiritual, da divulgação da nossa doutrina. E a nossa irmã Glória hoje traz um tema que nos é muito carente. Que um tema que é talvez o fundamento maior da nossa doutrina. Mas eu não vou falar não, quem vai falar é ela. Obrigado, Glória. Boa tarde a todos. Eu sempre falo que eu não sou, eu estou como coordenadora da Escola do Evangelho Francisco de Assis. Quando nós somos trabalhadores de uma casa, nós, aonde é chamado para trabalhar, nós vamos. Então, no momento, eu estou como coordenadora. E uma coordenadora não faz nada se não tem o apoio dos seus instrutores. Então, aqui eu agradeço toda a equipe que trabalha comigo, tanto da secretaria, dos corredores, dos instrutores, porque nós não trabalhamos sozinhos, nós não fazemos nada sozinhos. Todo trabalho precisa de uma equipe. E tendo uma equipe que você confia, as coisas vão seguindo. Ok? Então, hoje, o nosso tema é perda e suspensão da mediunidade. Bom, para começar, para falar, nós primeiro devemos dizer o que era um médium, né? Então, o médium é todo aquele que sente, no grau qualquer, a influência dos espíritos, é por esse fato médium. Na verdade, todos nós somos médios. Uns mais, outros menos, eu digo da faculdade mediúnica. Todos nós temos intuições. Tem uns que têm uma mediunidade aflorada com psicofonia, psicografia. Então, todos nós somos médios. A mediunidade é inerente a uma disposição orgânica de que qualquer homem pode ser dotado, como de ver, de ouvir, de falar. A mediunidade é conferida sem distinção, a fim de que os espíritos possam trazer à luz todas as camadas, todas as classes da sociedade, ao pobre como ao rico, para fortificar no bem, aos vícios, para os corrigir. Então, a mediunidade é dada para dizer: a vida continua. Que o nosso corpo físico, ele acaba, mas nós somos espíritos. E nós estamos aqui para podermos aprender a melhorar. Quando voltarmos, eu sempre falo assim: será que eu já subi um degrauzinho? Então, a mediunidade veio para isso, para dizer que a vida continua. E que a nossa verdadeira vida
é lá na espiritualidade. A mediunidade é o sentido pelo qual entramos em relação com os espíritos e todos nós, homens e mulheres, a possuímos, embora de diferentes graus. Foi assim que eu comecei. Cada um de nós tem a sua mediunidade. Qual a maior necessidade de um médium? A primeira necessidade de um médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias, pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento da sua missão. Está no Consolador. O médium espírita é o trabalhador do Evangelho à disposição do Cristo. Então, o médium tem que se evangelizar, ele tem que estudar, ele tem que entender o que passa com ele. Não é colocar uma pessoa dentro de sala para dar passe. Não, não é assim. Primeiro, a pessoa tem que se conhecer. Começou a sentir alguma coisa, isso não me pertence. Não. Então, o que está acontecendo comigo? Mesmo que essa pessoa não tenha uma mediunidade aflorada, ela pode sim se evangelizar, estudar o Evangelho. O Evangelho é a moral. Ali é o nosso Consolador. Ali ele fala como nós devemos ser, a ter a resignação, a aceitação, saber perdoar, saber entender que cada um de nós temos a nossa bagagem, que cada um de nós temos o nosso entendimento. Então, o Evangelho, quando vamos ler o Evangelho, ele vai nos dando um consolo, uma paz. Então, um médium tem que se evangelizar. Como todos somos médios, então todos nós devemos nos evangelizar. Com que fim a providência ortogou de maneira especial a certos indivíduos o dom da mediunidade? É uma missão de que se incumbiram e cujo desempenho o faz ditosos. São os intérpretes dos espíritos com os homens. Antes de reencarnarmos, eles falam assim para nós: quem quer ser médium, trabalhar numa casa espírita, ajudar o próximo? E nós levantamos o dedinho, estudamos, nos preparamos, aí quando chegamos aqui, quando começa a necessidade do nosso trabalho, chegam lá na escola desesperados. Eu não quero. E aí vamos conversar com essa pessoa. Não fique assim. Vamos estudar. Não precisa ter medo. E tudo vai dando certo. Então, com o estudo, fica tudo mais fácil, porque nós sabemos e entendemos o que nós estamos passando e o que nós devemos fazer. Então, o estudo é fundamental. Se é uma missão, como se explica que não constitua privilégio dos homens de bem e que semelhante faculdade seja concedida a pessoas que nenhuma estima merece e que dela podem abusar? A faculdade lhes é concedida porque precisam dela para se melhorarem, para ficarem em condições de receber bons ensinamentos. Se não aproveitam da concessão, sofrerão as consequências. Jesus pregava de preferência aos pecadores, dizendo ser preciso dar àquele que não tem. Aquele irmão que faz a escola, vai para o som e coloca o crachá, fica todo feliz porque dá passe.
Então, muitos já se acham. Erradíssimo. Nós somos médios e trabalhamos dentro de uma casa para nos melhorarmos. Nós, médios. Sabem por quê? Porque nós temos que dar o nosso exemplo. Nós temos que mostrar àquele irmão o que somos verdadeiramente. Nós temos que ter moral. Por quê? Os espíritos bons estarão conosco. Então, no momento que nós somos chamados para trabalhar, nós vamos nos evangelizar, nós vamos nos preparar para ser dignos de sermos intermediários dos espíritos. Nós não somos os donos da verdade. Nós ainda somos muito pequenininhos. Nós somos a ponte. Nós temos que ser um filtro limpo. Dá trabalho? Dá. Mas é para o nosso bem. E eu vou dizer para vocês, só ganhamos com isso. Podem os médios perderem a faculdade que possuem? Isso frequentemente acontece. Qualquer que seja o dinheiro da faculdade, mas também, muitas vezes apenas se verifica uma interrupção passageira, que cessa com a causa que produz. Quando a gente fala perda, a gente não perde, porque é nosso, nos pertence. Vou dar um exemplo. Uma pessoa que diz assim, eu perdi a minha vista. E aí, acabou? Não. O que vai acontecendo? Os outros sentidos, nós vamos começar a lidar mais com ele. Como? Da percepção, não é? Do olfato, do tato. Então, aquilo que nós ficava guardadinho, nós vamos começar a usar. Então, não há perda, porque é nosso, está no nosso organismo. Mas não vai ser como era. A visão perdeu a visão, mas outras maneiras teremos para ter a percepção do que estamos vendo, por onde caminhamos, se está chegando uma pessoa. Estará no esgotamento do fluido a causa da perda da mediunidade? Seja qual for a faculdade que o médium possua, ele nada pode ser um concurso simpático dos espíritos. Quando nada mais obtém, nem sempre é porque lhe falta faculdade. Isso não raro se dá, porque os espíritos não mais querem ou podem servir-se dele. Caramba, mas por quê? Por que um espírito não quer mais trabalhar com médium? O que esse médium está fazendo? Não querem aspectos morais. O que o médium está fazendo é contra a moral dele. Não está indo no caminho correto. E os irmãos espirituais, os espíritos bons, realmente, eles se afastam deles. Não podem, impossibilidade orgânica. Quando aquele médium já chegou a uma determinada idade, os espíritos, eles sabem, eles reconhecem. Não tem mais como aquele nosso irmão fazer a dificuldade que ele fazia. Então, ele pode, mas aí acabou? Não. Ele pode ter o quê? A vidência, a intuição. Outras faculdades podem também aparecer. Que é o que pode causar o abandono de um médium por parte dos espíritos, na dependência das suas condições físicas, né? Como eu falei, pode ser doença também, e principalmente morais. Quantas vezes eu já falei morais, né? Quantas vezes eu já falei morais?
o médium poderá ter sua faculdade suspensa temporariamente ou interrompida definitivamente, sendo a mais comuns condição moral inadequada, problemas de saúde, programação de trabalho. Muitas vezes, o que pode acontecer também, eu vou dar o meu exemplo. Eu ficava no som, né? E comecei na psicografia, sendo instrutora. E aí eu fui chamada para ficar na fluidoterapia. Então, a psicofonia ficou de lado e eu fiquei na fluidoterapia. Depois eu fui chamada para ficar na coordenação. Então, qual é a minha faculdade? É a faculdade de intuitiva, de perceptiva, né? Então, muda. Então, muitas vezes pode ser por isso, ou por ser colocado numa outra área para trabalho. E quando o médium trabalha dentro de uma casa, aonde for chamado, nós temos que ir. E nós vamos. E tem mais uma coisa: os espíritos não sossegam enquanto não colocam aquele médium em tal lugar, o lugar que eles querem. Então, nós pensamos que somos nós, são eles. Eles que vão programando nosso caminhar dentro de uma casa espírita. Isso é lógico, conforme as nossas condutas. Obsessão. Se o médico está com obsessão, né, ele tem que fazer um tratamento. Também não dá para ele trabalhar em questão de paz. Ele tem que se cuidar, ele tem que se equilibrar. Teste de perseverança. A gente tem que entender, caramba, o que está acontecendo? Eu vou aguardar, eu vou esperar. A gente tem que entender também. Ou então, a necessidade de reflexão. Caramba, o que eu estou fazendo? Será que não é uma coisa legal que eu estou fazendo? Aonde que eu estou errando? Então, a gente tem que pensar no nosso comportamento. Nós já vimos a moral, nós temos que nos evangelizar. Então, a gente tem que observar o que está acontecendo conosco e aguardar. O uso que o médium faz da sua faculdade, podemos abandoná-lo quando dela se serve para coisas frívolas ou com propósitos ambiciosos, quando se nega a transmitir as nossas palavras ou os fatos por nós produzidos aos encarnados que para ele apelam ou que têm a necessidade de ver para se convencerem. Então, como nós estamos vendo, os espíritos, eles não gostam de brincadeiras, os espíritos bons. Então, eles querem que nós possamos levar o nosso trabalho com muito amor, com muita dignidade, nada de brincadeiras, e ter sempre a certeza que nós não somos os donos da verdade, que nós somos intermediários. E para isso nós precisamos nos melhorarmos, estudando e melhorando a nossa conduta. Quando eu estava preparando esse trabalho, eu recebi uma psicografia e vou compartilhar com vocês. A luta é constante para o aprimoramento. Seres são individuais, cada ser trazendo a sua história. E nesse aprimoramento, aparecem alguns que traçam o caminhar que ele acha que é certo para o outro ser. E a maioria das vezes, traçam caminhos errados, cegos guiando cegos. Atravessando as mentes no processo da transformação, sem saber se está correto ou não, confiam e atrapalham demais o mental do ser, os donos da verdade. Os que são responsáveis por um grupo têm a obrigação de zelar por eles. O estudo, evangelização, aprendizado, seguindo o exemplo de Jesus e a direção correta.
é responsável pela queda aquele que não realiza o que tem que fazer, que é orientar, guiar à luz do Evangelho. A responsabilidade é grande perante aquele irmão que chega até você. Esse recado somos para nós, os responsáveis pelos médios. Nós temos que ter muito cuidado para não ficar, aquele fulano é o tal. Toma passe, aquele dali é ótimo. Se o médium não tem uma maturidade espiritual, ele fica se achando. E isso pode ser o quê? A suspensão da mediunidade dele. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Outras vezes acontece que os espíritos tiram até esse irmão do trabalho, porque sabe, se continuar, ele vai se perder. Outras vezes, ele é retirado de sala, porque sabe, se continuar ali, ele também vai se perder. Então, a espiritualidade, ela tem um cuidado muito grande com todos nós. Então, cada vez mais, nós temos que nos melhorarmos para ser intérpretes deles. Então, não é para brincadeira, é uma coisa muito séria. E no momento que a gente faz isso, nós estamos respeitando o paciente que está tomando passe conosco e, principalmente, a casa que nós frequentamos. Esse dom de Deus não é concedido ao médium para seu deleite, e ainda menos para a satisfação de suas ambições, mas para o fim da sua melhora espiritual e para dar o conhecimento aos homens, a verdade. Se o espírito verifica que o médium já não corresponde às suas vistas e já não aproveita das instruções nem dos conselhos que lhe dá, afasta-se em busca de um protegido mais digno. Por isso que é necessário melhorarmos a cada dia, porque a espiritualidade, ela não está brincando. É uma coisa muito séria. E para ser médium, tem que ter caráter, tem que colocar em prática tudo que é aprendido e estudado. O que é estudado não é para ser deixado apenas dentro de uma sala. É para ser praticado principalmente lá fora. Dentro de uma casa espírita é muito bonito, abracinhos, como vai, tendo paciência, mas a nossa verdadeira luta é lá fora, é com os nossos familiares, é com as pessoas que nos rodeiam. Então, nós temos que praticar o que nós estudamos, o que o Evangelho faz, o que ele pede para fazermos, principalmente dentro da nossa família, aonde trabalhamos, como devemos nos comportar. A espiritualidade, ela não fica conosco só porque nós estamos trabalhando, não. Nós somos vigiados, vamos dizer assim, 24 horas. Eles sabem quem é cada um. Pode suceder que seu afastamento seja apenas temporário, para privá-lo, durante certo tempo, de toda a comunicação, a fim de lhe provar que a sua faculdade não depende dele médium e que, assim, razão não há para dela se vangloriar. Quando a gente não aprende com amor, a gente aprende com a dor. Então, é isso que os nossos amigos espirituais, é isso que Kardec, na sua codificação dos seus 5 livros, que nós temos que estudar, porque ali tem tudo. No momento que nós chegarmos para estudar e começarmos a compreender, eu vou dizer para vocês, a vida da gente vai ficando mais leve, porque nós vamos conseguindo ter a resignação de tudo que nós passamos. E nós passamos com muita alegria, porque nós temos certeza, porque algum motivo tem. Não é com revolta, não é ficar chateado que nós vamos resolver, de maneira nenhuma.
é colocar o que nós aprendemos, o que está dentro do Evangelho. E posso garantir para vocês que tudo vai dando certo. Por que sinal se pode recomeçar a censura nessa interrupção? Interrogue o médium a sua consciência e inquira de si mesmo qual é o uso que tem feito da sua faculdade, qual o bem que dela tem resultado para os outros, que proveito há tirado dos conselhos que se lhe tem dado e terá a resposta. Eles estão aí para nos ajudar. E nós, quando nós estamos trabalhando, muitos se acham que são os donos da verdade. Não somos. Não somos. E por isso que eles fazem isso, eles interrompem. E aí o que acontece? Quando a gente desencarna, quando chega na espiritualidade, nós vamos lá para o Hospital Esperança. Eu já falei aqui, no Hospital Esperança tem um hospital, que lá eles recebem os médios que eles estão, que tiveram, não fizeram o que deveriam fazer. E tem uma ala, e essa ala está cheia de arrependimento, que eles poderiam ter feito e não fizeram. O orgulho foi demais, né? E eles se arrependem e agora estão esperando uma oportunidade de voltar e recomeçar. Então nós não podemos perder essa oportunidade de estarmos aqui encarnados e começar a fazer a nossa modificação e fazer o que temos que fazer. Qual o objetivo do benfeitor interromper os fenômenos mediúnicos do médium? Provar que a comunicação mediúnica não depende do médium apenas e que, por isso, não deve ele vangloriar-se ou envaidecer. Possibilitar o repouso nos casos em que o médium se encontra debilitado. Pôr à prova a paciência, a perseverança do médium, ou dar-lhe tempo para meditar nas instruções recebidas dos espíritos. Paciência é uma virtude, é a base para grandes conquistas espirituais. Quando a gente começa a entender que tudo acontece no seu tempo, as coisas vão ficando mais calmas. E não como nós queremos, mas assim como os nossos irmãos, os nossos mentores, eles querem. Então, quando nós conseguimos fazer isso, tudo vai seguindo. Os atributos medianímicos são como os talentos do Evangelho. Se o patrimônio divino é desviado de seus fins, o mau servo torna-se indigno da confiança do Senhor, da seara da verdade e do amor. Multiplicados no bem, os talentos mediúnicos crescerão para Jesus, sobre as bênçãos divinas. Todavia, se sofre um insulto do egoísmo, do orgulho, da vaidade ou da exploração inferior, podem deixar o intermediário do invisível entre as sombras pesadas do estacionamento, nas mais dolorosas perspectivas de expiação, em vista do acréscimo de seus débitos irrefletidos. Está no Consolador. Tem uma história que contam que dentro de uma casa espírita, disse que tinha um médium que era muito conceituado, que faziam fila, porque disse que ele fazia cura. E aí, um dia, esse médium faltou. E as curas continuavam. E eles ficaram, meu Deus, quem é? Depois descobriram. Era uma senhora, que ela preparava a sala, varria, colocava as flores. Depois ela ficava sentadinha, perto da sala. E era ela. Jesus, o nosso irmão maior, é o nosso exemplo. Um exemplo de amor, que mesmo crucificado numa cruz, quando desencarnou,
ele foi procurar Judas e com ele lá ficou, porque o Judas tinha se suicidado. Conversou com ele, amou ele, perdoou ele. E é isso que Jesus nos pede, que possamos nos ajudar, que possamos amar, que paremos de julgamento. Esse sim é um verdadeiro médium, o médium de Jesus. Então, vamos colocar Jesus na nossa vida. Vamos perguntar, se fosse Jesus, o que ele faria? É com ele que nós temos que nos espelhar. Não é com o coleguinha do lado, é ele. É ele. Ele deixou isso aqui tudo para nós. E eu trouxe para vocês, e depois desse slide, o médium que vigia a própria vida, disciplina as emoções, cultiva as virtudes cristãs e oferece ao Senhor multiplicados os talentos que por empréstimo lhe foram confiados. Estará no silêncio de suas dores e de seus sacrifícios, preparando o caminho de elevação para o céu. E aí, eu trouxe um exemplo desses nossos irmãos. Ivone de Amaral Pereira, ela desencarnou com 83 anos. Foi uma das mais respeitadas médium brasileira, autora de livros psicografados. Dedicou-se por muitos anos à desobsessão e ao receituário mediúnico homeopático. Botei um exemplo de um livro, Memórias de um Suicida. Ela teve uma vida difícil, mas ela é um exemplo, sempre amparando, ajudando com seus livros. E uma coisa interessante que eu li, que ela com 29 dias, ela começou a tossir. E aí falaram que ela estava no estado de catalepsia. E os médicos na época, e o farmacêutico falou que deu um atestado de óbito para ela. A mãezinha botou ela no caixão e foi para o quarto orar. Quando voltou, ficou passando a mãozinha na cabeça da filha, né, de Ivone, e ela começou a chorar. Aos 4 anos, ela começou a ter visões, começou a ouvir. Então, desde cedo, Ivone de Amaral Pereira. Outro, Raul Teixeira, 74 anos, notável orador e médium espírita. Já esteve em 45 países, levando a mensagem espírita a milhares de pessoas. Em 2012, sofreu um AVC, ficando impossibilitado de proferir palestras até o momento. Devido ao AVC, a mão direita está paralisada, agora psicografando com a mão esquerda. Raul Teixeira. Sueli Caldi Schubert. Ela é uma médica que desencarnou com 82 anos, foi de Covid. Seu conhecimento na área mediúnica levou ao cargo de diretora do Departamento Mediunidade da Aliança Municipal Espírita de Juiz de Fora. Trabalhou durante 40 anos. Um livro que eu destaco, Dimensões Espirituais do Centro Espírita. Nesse livro ela fala, demonstra o papel do Centro Espírita. Sendo ela, a Casa Espírita, não é somente um espaço baseado nas necessidades educativas, mas sim um alicerce para o engrandecimento moral do ser humano. Chico, Francisco Cândido Xavier, desencarnou com 92 anos, psicografou 450 livros. Hoje ele é reconhecido como o maior líder espiritual do Brasil. E Chico, ele começou as suas manifestações como médium de efeito físico. Ele fazia materialização. Emmanuel chegou até ele e falou assim, para, você tem um outro caminho.
que era para escrever os livros. Bezerra de Menezes. Desencarnou com 68 anos. Ele é conhecido como médico dos pobres. Bezerra, quando ele desencarnou, quando chegou na espiritualidade, ele ficou atordoado, que quando ele chegou, muitos irmãos, muitos espíritos, aí ele perguntou, mas o que houve? Eles vieram agradecer por tudo que você fez por eles. Amor, gente. Amor, carinho. Ele era médico. Kardec morreu com 64 anos, conhecido por codificar, sistematizar e propagar a doutrina espírita, propagar o método pedagógico de Pestalozzi. Daí, o nosso Allan Kardec. Seus livros estão aí para serem estudados. É isso que nós precisamos. Estudo, evangelização, para que possamos estarmos sempre juntos, ser os trabalhadores de verdade, assim como quer Rocha Lima e Frei Luiz. Está tudo nas nossas mãos. Esse evangelizar, melhorarmos a nossa moral a cada dia, aprender a respeitar as pessoas, ter o entendimento que nós somos médios, sim, mas que nós não somos os donos da verdade. E nos prepararmos a cada dia para ser verdadeiros médios, médios com qualidade, que é assim que eles querem. Que Jesus possa nos fortalecer, nos amparar, nos guiar e dar força para que possamos sempre ser útil na nossa, com amor e carinho. E ter a certeza que nós não somos nada, gente. Nós somos apenas pontes. Mas essa ponte tem que ser uma ponte limpa, verdadeira, amorosa. Que Jesus nos abençoe a cada dia. Que assim seja. Oi? Bom, ele falou que ainda não acabou. Mas eu vou... Então, uma coisa muito que eu gosto de fazer é cantar. Então, nós vamos cantar. Quem espera que a vida seja feita de ilusão, pode até ficar maluco ou morrer na solidão. É preciso ter cuidado para mais tarde não sofrer. É preciso saber viver. Cada pedra no caminho você pode retirar. Toda flor que tem espinhos você pode se arranhar. Se o bem e o mal existem, vocês podem escolher. É preciso saber viver. É preciso saber viver. É preciso saber viver. Saber viver. Saber viver. Bom, ele disse que ainda tem uns 7 minutos. Quanta luz nesse ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala.
corações. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta